Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Olá, tudo bem? Bom, você vai perceber que o episódio de hoje está um pouco diferente do que a gente costuma publicar. A cada 15 dias, a Camila e eu compartilhamos episódios solo, onde a gente fala sobre assuntos mais voltados a empreendedorismo e gestão de tempo. Mas, para esse mês de abril, a gente quis trazer algo um pouquinho diferente. Na verdade, o episódio de hoje foi publicado exclusivamente para as nossas colaboradoras do Apoia-se. As assinantes recebem mais 2 episódios solos por mês e os conteúdos que nós levamos para lá são um pouquinho diferente, um pouco mais intimista, por assim dizer. Vocês já devem ter ouvido a gente falar aqui nos episódios, lá nas redes sociais. O Apoia-se é um programa de financiamento coletivo que a gente criou para poder investir cada vez mais em melhorias no Subversivas e que você pode participar com só R$ 10 por mês. É um valor que não pesa em nada no orçamento de vocês, mas que faz toda a diferença para a gente, já que o Subversivas é um programa 100% independente e totalmente produzido e custeado por nós duas, eu e a Camila. Claro, além de colaborar com o nosso trabalho, com o crescimento aqui do programa, você também recebe os episódios exclusivos que eu já comentei. E pode ajudar a escolher os assuntos dos próximos episódios, mandar dúvidas que serão esclarecidas no programa e participar de um sorteio semestral. Então é isso. Eu espero que vocês curtam o episódio. Um beijo e até semana que vem. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio exclusivo para apoiadoras do podcast Subversivas. Como sempre, eu quero começar agradecendo por você estar aqui. Sem o apoio de vocês, o nosso trabalho fica muito mais difícil, então, muito obrigada. Bom, para hoje, eu fiquei pensando, né, nesses episódios que a gente faz aqui para os apoiadores, é sempre uma coisa um pouco mais flexível. A gente gosta de falar sobre coisas que estão afetando, né, o nosso dia a dia, a nossa vida, enfim. Então, eu quis trazer um ponto que tem sido bem presente para mim, sobre autoconhecimento. Então, a gente fala bastante nos episódios, né, do podcast como um todo. A gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre olhar mais para dentro de si, se conhecer mais, questionar, refletir, repensar algumas crenças e o jeito de agir no mundo, né? A gente já falou muito sobre a importância da terapia, a gente indicou livros de autoconhecimento ou livros que, mesmo que não tenham esse assunto como centro principal, de uma forma ou de outra acabam colaborando para a gente se conhecer melhor. Enfim, filmes, vídeos. Mas hoje eu quis trazer um ponto que é um pouco diferente dessas indicações que a gente já fez. A palavra autoconhecimento, ela é bem autoexplicativa, né? Fala sobre conhecer mais sobre nós mesmos, sobre entender por que que a gente pensa de tal jeito, por que que a gente agiu de tal forma, ou que a gente age de tal forma. É sobre lidar com os nossos medos, entender as nossas crenças, reconhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos, descobrir ou relembrar os nossos sonhos, enfim. Mas tem uma parte muito importante no processo do autoconhecimento e que às vezes eu vejo que ela é um pouco ignorada, que é se colocar em prática, se colocar no mundo, interagir, ser proativa na própria vida para que a gente consiga realmente refletir sobre como que a gente está colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, você pode ter aprendido, por exemplo, muito sobre os seus defeitos, sobre coisas que você faz que incomodam as pessoas, né? Muitas pessoas, coisas que você não gosta a seu respeito. Mas sem refletir, sem perceber isso na prática, sem olhar como que você está agindo com relação a isso no dia a dia, vai ser muito difícil você realizar as mudanças que você deseja. Porque mais do que entender e lidar com os nossos processos internos, autoconhecimento é também entender como que nós somos afetadas pelo mundo à nossa volta. Como que certas pessoas e situações mexem com a gente, como que impactam o nosso jeito de ser, de agir, pensar.
realmente, assim, como que nós somos afetadas e como que nós respondemos a esses afetos. E não necessariamente de forma negativa, mas também de forma positiva. Então, como que determinadas relações afetam você e o seu jeito de ser e o seu jeito de agir de forma positiva. Essa questão de se colocar em prática é muito, muito, muito importante. Como tudo nessa vida, a teoria sem a prática não vale de muita coisa. Você pode, então, por exemplo, entender tudo sobre as suas inseguranças, sobre os seus medos. Só que sem ação, né, sem se colocar em prática, sem dar a cara a tapa, sem se colocar no mundo, você não vai aprender a lidar com elas de verdade. É, para reforçar o exemplo, eu tenho muita dificuldade em me mostrar vulnerável com pessoas que eu estou conhecendo, né? Que eu acabei de conhecer, ou que eu conheço há pouco tempo. É claro que essa vulnerabilidade, essa dificuldade de ser vulnerável, o nível vai variar um pouco de pessoa para pessoa, né? Conforme eu me sinto com determinadas pessoas. Mas um padrão que eu percebo, principalmente, por exemplo, né, saindo com caras, indo em dates, é que eu fique mais fechada, que eu fique mais reservada, que eu crie muros para não ter que me mostrar, para não ter que mostrar quem eu realmente sou, pelo medo da rejeição e tudo mais. Eu poderia só levar isso para terapia e esperar que isso resolva. Eu faço terapia, vou assistir uma série, vou ler algum livro de autoconhecimento sobre isso. Mas se eu parar de sair, se eu parar de ir em dates, ou de conhecer pessoas novas, que seja, eu não vou conseguir lidar com isso na prática. Na teoria vai estar tudo maravilhoso. Nossa, não, eu super estou pronta para me colocar como vulnerável, para me abrir para as pessoas e para mostrar quem eu realmente sou. Só que aí chega na hora H, eu tô conhecendo uma pessoa nova, o muro volta. Porque é a prática, a consistência que faz com que a gente consiga lidar com essas questões, né? Ver como que nós somos afetadas e como que eu posso criar um novo jeito de reagir a isso que me deixa tão insegura. Tem uma frase que eu gosto muito da Hermínia Ibarra, que é assim, uma frase, não, né? Enfim, um parágrafo, um trecho, que fala assim: aprendemos quem somos testando a realidade e não olhando para dentro. A melhor reflexão vem depois, quando estamos sob o impacto e quando existe algo sobre o que refletir. Eu deixei essa frase por muito tempo, né, esse trecho, colado num post-it na minha parede, que é para eu sempre lembrar de que eu preciso testar a realidade. Eu preciso me colocar sob impacto para que eu realmente aprenda coisas novas sobre mim. Porque é aquilo que eu já falei, a teoria só leva a gente até certo ponto. Só a teoria, a gente não vai conseguir sair do lugar, a gente não vai conseguir sair desse automático. Ela é muito importante, ela é um primeiro passo, por isso eu acho que, né, eu considero que ela seja um primeiro passo, mas é a prática que vai trazer as mudanças que a gente realmente quer. É a gente se colocar no mundo que vai trazer as mudanças que a gente realmente quer. Então, a gente precisa aprender a sair da zona do conforto que o autoconhecimento teórico pode se tornar, aqui, né, com tudo aquilo que eu já falei, a terapia, livros, etc., para que a gente consiga aprender a nos colocar no mundo e então termos materiais reais para a gente refletir sobre quem nós somos e sobre quem a gente quer ser e sobre como que a gente vai fazer para construir essa pessoa, para chegar onde a gente quer chegar. O que a gente precisa fazer é testar essa realidade que estamos criando na nossa consciência, com toda a teoria que a gente está trabalhando, para que aí sim a gente consiga agir de forma que as verdadeiras mudanças aconteçam. É desafiador, é difícil, às vezes, né? Tem casos e casos. Nem sempre, às vezes pode ser muito gostoso, mas como tudo tem os seus desafios, quando a gente está se colocando para experimentar alguma coisa, para a gente se descobrir. Mas pode ser muito gostoso. Com certeza vai valer muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio solo. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Um beijo e até mês que vem.